Amigos, eu tenho acompanhado ali as postagens no grupo de homens ali, para acompanhar ali o que vem sendo dito, vem sendo falado, e quando o Arthur me convidou, eu perguntei, se quer que eu fale sobre o quê? Ele falou, pastor, eu queria que o Espírito Santo tocar no seu coração aí, né? Então eu falei, então tá bom então, né? Então vamos entregar na mão de Deus aí, na mão do Espírito, para que as coisas aconteçam. E eu fiquei me perguntando, há uns 15 dias aí, todo dia eu me lembrava aqui da reunião e perguntava, o que que eu vou falar para os homens, né? O que que seria de importância no meu ver sobre e para, né, o ministério dos homens. E aí pensei, Deus colocando para mim algumas vontades, mas entre aquelas que eu procurei, a que mais se destacou, então vou falar para você hoje aqui, tá bom? Nós somos homens, e o mundo hoje precisa de bons homens. Até agora de manhã estava lendo aqui um post de uma amiga que tenho aqui no Instagram e ela colocou assim: uma mulher precisa de um homem que seja mais homem do que ela. Então você vê a grande demanda, né, de necessidade, né? Às vezes eu olho para a meninada, né? Eu digo meninada, eu digo os meninos, né? Da igreja, eu olho para as meninas da igreja e eu confesso para você que me dá assim uma certa angústia de ver a geração de meninas que nós temos frente à geração de meninos que nós temos. Nós estamos, assim, com uma geração muito boa de menina, até mais menina do que menino, né? Mas uma geração muito boa de meninas que sabem o que você conversa com elas sabem o que querem, elas sabem para onde elas vão, elas sabem o que elas vão fazer no futuro. E quando você dá uma conversada com os meninos, eles estão meio que ainda pensando só no videogame, pensando só no jogar futebol e tal. Então você vê que existe um processo de geração bem complicado. Por isso que nós homens precisamos ajudar a formar a outros homens. Esse acho que é o ponto principal aí do Ministério dos Homens, né? Nós estamos aí perdendo a nossa identidade por uma coisa muito simples, né? Nós homens, se tem uma coisa que o homem não quer é confronto, né? Eu não sei quantos aqui são casados, mas o que o homem menos quer é um confronto com a sua mulher, né? Então, aí ele acaba só dizendo, não, é isso aí, tá tudo certo, né? A vida que segue, né? Mas a imposição frente a uma sociedade daquilo que nós somos, ela é importante, ela é fundamental. E pensando nisso, só uma coisa, antes que eu esqueça, quanto tempo o Equilíbrio tem que falar? Não ouvi o Equilíbrio, não ouvi. Pastor, normalmente a gente vai até umas 6h30. Tá, 6h30, tranquilo. 6h40. Às vezes o pessoal gosta de perguntar, participar, então Legal, fique maravilha. à vontade aí, tá? E o Maravilha. pessoal, só lembrando, até não falei, se alguém quiser participar, gente, isso aqui é um bate-papo, tá? Então, o pastor tá falando, mas se você quiser participar, ali embaixo, ali no íconezinho, tem uma mãozinha, levanta a mão, participa, pergunta, interpõe, fique à vontade aí, tá? Maravilha, maravilha. Dito isso, gente, um aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês é sobre a missão de Deus e a missão dos filhos de Deus. Vou falar um pouco sobre o contexto da missão de Deus e da missão dos filhos de Deus. Vou dar uma parte introdutória, aí depois eu vou me ater a um texto bíblico dentro de um contexto, que aí você pode ficar à vontade também para nós conversarmos sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre missão de Deus, muitas vezes e a missão dos filhos de Deus, a missão do povo de Deus, muitas vezes nós vamos apenas ao detalhe, e é um detalhe até importante, não só é importante, como é o mais importante, quando a gente fala em Mateus capítulo 28, quando Jesus Cristo ele fala que nós devemos fazer discípulos. E muitas vezes nós temos só ali a simplicidade do convite de Jesus, no aspecto sobre nós sermos missionários, sobre nós fazermos ali os discípulos. Mas se você voltar, você vai perceber que a missão, ela acontece desde o livro de Gênesis. Quando a gente está ali olhando o texto bíblico, você já tem ali contextos e ações missionárias que são colocados ali. Eu vou fazer aqui
um traço rápido da história e para concentrar no texto que eu gostaria de meditar com você aqui. Mas quando você olha para a missão de Deus começa antes do Jardim do Éden, quando aqueles que têm ali a leitura, fazem a leitura do História da Redenção, ou Patriarcas e Profetas, você vai entender que a missão de Deus ela começa antes do Jardim do Éden. Antes da criação já existe um plano de missão de Deus, que é o fator de que se o homem se perder, ele viria para salvar o homem. Como de fato acontece, o homem se perde, dentro desse contexto da entrada do pecado, você tem agora a separação entre Deus e o homem, abre-se um abismo entre Deus e o homem, e Jesus depois vai ser essa ponte, a ponte do abismo, né, desse contexto, mas, né, ali existe já o processo da missão de Deus, e aquilo que é o mais importante é Deus vindo buscar o homem para a sua reconciliação. Então, Deus já parte para o processo da missão. A partir do pecado, ele vem em missão, ele vem para o processo da missão, ele vai trabalhar o contexto da busca da humanidade dentro da sua missão, que é trazer novamente ali para perto dele. Você vai ter, depois disso, a missão de Deus em Noé, quando simplesmente ele vai destruir, mas ele parte para um processo missionário, isso é uma ação missionária de Deus, dizendo para Noé pregar sobre o dilúvio, para que as pessoas fossem salvas. É Deus trazendo o povo, ali é missão de Deus, é Deus novamente buscando Noé fazendo a sua missão, que é salvar o homem. Você vai ter uma ação humana dentro do contexto da missão, quando é a Torre de Babel, porque na Torre de Babel eles vão montar, eles querem se unir, e né, eles vão se unir para um propósito, o propósito é construir a torre. Então, Nimrod, ele vai trazer o povo para perto, então vai liderar o povo para que se junte. Só que tem um detalhe, a missão de Deus nunca foi que o homem se juntasse para um processo, mas a missão de Deus é que se a palavra precisa ser espalhada, então, na verdade, ele precisava espalhar o povo. O que acontece na Torre de Babel, então, é quando o homem vai tentar fazer a sua própria missão, que é se unir, e entre aspas aqui, contra os deuses, né, porque eles vão construir uma torre para que, se caso houvesse uma ação dos deuses novamente para a destruição coletiva, eles agora estavam unidos no processo missionário que era contra os deuses. E então agora, Deus desce e espalha o povo. O chamado de Deus sempre foi para espalhar, sempre foi no processo missionário, a vontade de Deus a partir daqui que o povo se espalhe e que a missão aconteça. Depois você vai encontrar em Abraão um novo chamado missionário ou um novo modelo de missão. Deus vai até Abraão e o tira da sua terra, leva para um lugar e começa ali um processo missionário. E no livro de Gênesis, capítulo 12, você vai encontrar a famosa frase de de Deus, dizendo para Abraão: eu farei de ti pai de uma grande nação. Ele está estabelecendo um conceito missionário. Você será pai de uma grande nação. E ao você ser pai de uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, eu vou te abençoar para você abençoar a outro. E aqui existe uma gema do contexto missionário do povo, da missão de Deus, que é as famílias que são abençoadas por Deus devem ser famílias abençoadoras. Então, dentro do processo se você que está aqui foi abençoado por Deus, a missão de Deus na sua vida é que você ou eu sejamos nós bênção na vida de outras pessoas. Você pode se perguntar, pastor, como que eu posso ser bênção na vida de outras pessoas? Veja que Abraão, quando ele vai tratar, ele é uma bênção na sua família, né? Ele para sua família, ele é uma bênção ali para o contexto dos seus dois filhos. Você vai perceber ali na história de Abraão que depois que ele morre, Ismael e Isaac estão juntos para o sepultamento dele. Então os dois acabam estando juntos ali. Então ele acaba sendo uma bênção, uma influência para os seus dois filhos ali. Por mais que o filho é expulso, de alguma maneira, de alguma forma, no futuro, Isaac mantém contato com Ismael. Ismael fica sabendo do falecimento do pai, que vem participar ali do processo do sepultamento dele. Então ele acaba sendo uma influência. Ele é uma influência na sua comunidade, quando tem um problema com ali, não só com o sobrinho dele, mas quando tem um problema com outros reis, eles se juntam e vão atrás, vão repor, ele acaba sendo uma influência dentro da sua comunidade, de uma maneira política, podemos colocar assim, mas ele se torna um rei, e ele há uma influência.
Ele é aquele que preserva as vontades de Deus, quando ele tem ali os despojos dessa própria guerra, ele vai até o sacerdote Melquisedeque, e ele ali, então, dá o seu dízimo, ele ali, então, faz as suas oferendas a Deus verdadeiro. Então, existe uma concepção importante, que é você ser uma bênção. Então, Deus trabalha com Abraão um contexto de bênção. Se você observar, quando Deus diz que a sua fé é isso, ele acredita, ele tem fé, isso é imputado por justiça, o parâmetro, por exemplo, daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus, está ligado com aquilo que Sodoma e Gomorra fazem. Então, você tem um parâmetro ali que é colocado sobre a fé que é imputada. Então, um parâmetro ali. Por que que ele, no que ele creu, o que ele fez de diferente? Aí você tem o fator Sodoma, que é a principal cidade da época e a mais promíscua. Então, você tem um elo de comparação. Em algum momento, eu posso até falar sobre esse elo de comparação da fé imputada em Abraão em comparação àquilo que acontecia em Sodoma. Muito, muito interessante isso. Mas voltando, você vai ter depois Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, mas dentro de um contexto de missão, você vai ter então agora a missão saindo do homem Abraão e passando para um povo, para um grupo. E ao passar para esse grupo agora, você tem o povo que recebe uma mensagem e esse povo ele precisa agora avançar sendo o ponto missionário, o avanço missionário. Deus diz para o povo: vocês serão exemplo para as outras nações. Agora não é mais para uma única pessoa, agora não é mais para uma única família. É Deus dizendo: você, nação, será exemplo para as outras nações. E vocês devem estar abertos para os estrangeiros que quiserem ser com vocês. Aí você tem a história de Raabe, por exemplo, você vai ter a história de Ruth, que são mulheres ali dentro desse contexto que optaram, elas não eram, mas elas optaram pelo Deus de Israel, optaram pelo processo. Então você vê a missão acontecendo ao estrangeiro, e o estrangeiro simplesmente recebendo ali a graça de Deus através do povo. Aí então você tem o povo exilado, mas o povo ainda é chamado a continuar fazendo missão. No livro de Jeremias, esqueci o capítulo agora, no livro de Jeremias, há uma visão do profeta Jeremias, aonde ele vai dizer para o povo de Israel o seguinte: mesmo em Babilônia, que vocês casem, que vocês tenham filhos, que vocês construam as suas casas, que vocês construam residência. Não é porque você é escravo na Babilônia que você agora precisa se acomodar e desejar a morte. Não. Lá vocês farão missão. Lá vocês vão continuar ensinando seus filhos sobre Deus. Lá vocês vão ensinar outros sobre Deus. O coração de vocês deverão estar com Deus. Porque eu sei aqui os planos que eu tenho para vocês. Então, depois de 70 anos, vocês voltarão para cá e repovoarão. Então, não percam o senso missionário. Continue fazendo missão. E depois, então, no final, você tem a expressão máxima daquilo que é a missão de Deus, ou a ação da missão de Deus, que é Cristo Jesus encarnado. O Filho de Deus que se encarnou para viver entre nós e então continuar a visão da missão de Deus. O que Jesus fez é ser um missionário em outros lugares, deixar do céu e então ser enviado como um missionário para poder aqui, Filho de Deus, obviamente, olhando o seu contexto, como missionário. Jesus, ele é um missionário que vai para um outro lugar, outra terra, e agora ele começa a ensinar, ele começa a colocar a visão do reino. Então você tem todo um processo missionário. Então você começa do céu, você vem para a terra, Deus ali se manifesta na missão através de um povo, e depois da missão ali, ele se manifesta a missão em Jesus Cristo. Você sai do céu, você vem para o povo, e um povo maior, um grupo, e depois ele termina em Jesus. Acontece que a partir daqui ele começa em Jesus, e ele vai para o povo. Aí você tem os discípulos, aí você tem Paulo, aí você tem a igreja sendo formada, tudo isso é a missão de Deus. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. Ou seja, o povo, a grande massa, deve saber da mensagem. A grande massa, ela precisa saber. Isso é obra sua agora. Deus dizendo: continua com vocês.
Por quê? Porque depois disso, a missão, ela termina no céu. A missão começou do céu e a missão, ela termina no céu. Lá no céu não vai precisar pregar mais o evangelho. Lá no céu você só vai contar histórias sobre como foi ter vivido esse processo. Como foi ter feito a obra que os anjos gostariam de ter feito, mas Deus permitiu que nós o fizéssemos. Então, dentro desse traço que eu mencionei para você, você tem a missão que começa no céu e a missão ela termina no céu. E o centro da missão é Cristo Jesus. O agente missionário é esse Cristo Jesus. Quando eu digo isso, eu digo porque que nós estamos percebendo hoje, gente, um grande crescimento do evangelho, principalmente no meio feminino, mas isso não tem acontecido, a pregação do evangelho, no mundo masculino. E como é que a gente fala para homens, a grande pergunta é por que que nós, homens, temos dificuldades de trabalhar o evangelho ou de aceitar o evangelho. Muitas vezes, talvez até aqui, alguns de nós aqui, quem aceitou primeiramente o evangelho foi a esposa, em algum campo missionário, em algum momento, mas o homem demorou um pouco para aceitar, né? Ou o homem estava trabalhando, né, trabalhar sábado, ter outras coisas que ele precisa resolver, então ele demora um pouco mais. Pra você ter uma ideia, na Igreja Adventista hoje, basicamente 55 ou 57% do membro da igreja no Brasil são feitos de mulheres. Para você ter uma ideia. E nós estamos percebendo hoje que existe a pouca conversão de homens. Dificilmente uma mulher ela vai pregar para um homem. É difícil, por exemplo, ela se dispor. Porque existem várias questões, né? Sexismo, existe também o assédio. Então, dificilmente uma mulher ela vai se dispor, por exemplo, a pregar para um homem. E aí vem o nosso papel, que é o homem ser um missionário para a vida de um outro homem, para a vida dos seus filhos homens, para a vida dos seus netos homens. Porque você sabe que eles copiam a gente, né? Os homens, eles sempre copiam. As mulheres, ela tem aquela tendência de sempre fazer uma comparação. Assim como nós também comparamos as mulheres, né? Então, mas olha, ele queria tanto que meu marido fosse como aquele homem, porque aquele homem é de Deus, aquele homem é diferente. Existe uma idealização daquilo que seria o homem. Então, por isso que hoje eu trago esse contexto de missão para você, porque nós homens, nós precisamos pregar para outros homens. Nós precisamos levar Jesus para os homens. O homem sempre é um pouco mais difícil, né? É difícil ir para o médico, é difícil ir para o dentista, é difícil fazer um tratamento, é dificilmente vai buscar ajuda. E nesse momento em que vivemos hoje, em que nós estamos percebendo algumas grandes travas, algumas dificuldades emocionais, gente, o homem não é só mulher que tem depressão, homem também tem. Não é só mulher que precisa encontrar alívio para ali os seus fardos, o homem também precisa. No último encontro de homens que nós tivemos na igreja, eu falei sobre o contexto ali da amizade que acontece no bar, né? O homem, ele vai sem dinheiro pro bar e ele sai bêbado de lá. Por quê? Cara, porque tem uma amizade, não, toma aí, entendeu? Ele pega uma cerveja lá de litrão lá, ele, em vez de ele tomar sozinho, ele chama mais dois, três, toma junto aí, né? Ali se reparte, ali ele coloca para fora, né? Coisas que ele não consegue em casa, não consegue no trabalho, nesse ambiente ele consegue. Nós devemos criar entre nós um ambiente saudável ao ponto que não só possamos confiar uns nos outros, mas que possamos também colocar Jesus no coração daqueles que não têm. Essa habilidade que nós precisamos desenvolver dentro da nossa comunidade de bons homens ou de homens valentes aí que nós somos. Dito isso, eu gostaria de estudar um texto da Bíblia com você, aqui no livro de Atos, capítulo 16, onde existe aqui algumas questões da missão que nós precisamos levar em conta. Como a missão age, como que nós poderíamos ter esse processo de missão aqui para a nossa vida. Estou aqui no livro de Atos, aqui, capítulo 16, alguns aspectos que nós podemos estudar aqui e encontrar, tá bom? Vou permitir esperar que você encontre a sua Bíblia aí.
Pastor, Oi, enquanto o pessoal acha, só corroborando com a sua fala, por favor. a gente percebe que Deus, ele está tomando a iniciativa, né, desse processo missional. É um Deus intencional, a todo momento ele está procurando, a todo momento ele está indo atrás, ele está insistindo e ele insiste novamente. É como diz Paulo lá, né? Uma graça abundante, né? Ela está sempre superabundando, né? Uhum. O pecado. Essa semana eu ouvindo uma mensagem de um pastor e ele dizia assim: você homem, você só vai aprender a viver para o Evangelho quando você aprender a se apaixonar por outro homem. Aí a gente ouve e fica assim, como assim se apaixonar? Não, você tem que aprender a se apaixonar por Jesus. Um homem apaixonado por Jesus é um homem que, que vai falar dele, né? E ele até usou a expressão, falando até da questão do dízimo, por exemplo, ele falou: um homem apaixonado por Jesus não pega a calculadora para calcular, para saber quanto ele tem que dar e os centavos, né? Um homem Uhum. apaixonado por Jesus, ele quebra a calculadora e ele fala: não, eu vou dar isso aqui, mas se eu, assim que eu puder, eu vou dar mais, e eu vou dar mais, e ele está sempre querendo servir e sempre querendo, e sempre perguntando: Senhor, o que mais eu posso fazer, né? Então é esse aspecto que eu vejo assim que é a nossa grande luta, né? Sermos apaixonados por Jesus, conhecermos a esse Deus, entendermos esse amor, sermos impactados por ele para podermos ir a outros e falar. Isso mesmo. É isso mesmo. É importante que a gente comece a observar que nós precisamos estar ligados, precisamos entender esse Jesus, né? Primeiro, acontece com o apóstolo Paulo, ele entende Jesus, ele tem um encontro com Jesus, então ele entende o poder da missão e aquilo que ele estava a fazer, então ali para ele fica bem mais fácil seguir ali essa visão, né? Mas um primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar com você, no livro de Atos, capítulo 16, está entre o verso 6 e o verso 10. A gente não vai ler todos os textos aqui, mas eu quero que você pegue a visão de alguns pontos importantes e a gente vai discutindo aqui, tá bom? Se precisar falar alguma coisa, você pode chamar aí que eu paro aqui, tá bom? Mas a primeira coisa aqui, no Atos 16, de 6 a 10, diz que eles queriam ir para a região da Frígio-Galácia. Então, eles são impedidos pelo Espírito Santo. Olha isso que interessante. De pregar na província da Ásia. Então, eles queriam ir para a Ásia, queriam continuar seguindo viagem, mas eles são impedidos pelo Espírito Santo. Eles chegaram, então, aqui perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito também não permitiu. Não vão. Aí depois, o verso 8 diz: então, contornando Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-me. Assim, Paulo teve a visão imediatamente. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O primeiro aspecto da missão, homem, é o seguinte: para você poder falar de Deus, você precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai dizer para você, o Espírito Santo, ele vai simplesmente mostrar para você quem são os outros homens que precisam ouvir de Deus. Muitas vezes nós queremos só pregar o evangelho. Não, você pregando o evangelho. Vou falar, vou jogar um monte de coisa pro ar aí, aquele que pegar tá salvo. Não. Aqui existe uma intencionalidade do Espírito Santo para que simplesmente Paulo vá a um lugar que precisa ser evangelizado. E Paulo, veja só, ele tem uma visão. Qual é a visão dele? De um homem dizendo: passe para a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo conclui o seguinte: tentou ir para uma região, não conseguiu. Da Ásia, não conseguiu. Tentou ir para Bitínia, também não conseguiu, porque foi impedido pelo Espírito. E agora ele tem uma visão. Venha. Gente, se tem uma coisa que nós precisamos entender e aprender é que em tempos atuais, nesse tempo a gente vive, os dons espirituais, os dons do Espírito, estão para nos auxiliar à pregação do Evangelho.
E quando eu digo dons espirituais, eu não estou dizendo dom de cura, eu não estou dizendo dom de língua, mas eu estou dizendo Deus falando com você. Você ora a Deus e diz assim, Senhor, fala comigo. É a revelação de Deus através de sonhos, através de visão, através de oração, sabe? Impor as mãos sobre a pessoa. Os dons espirituais estão à nossa disposição. E muitas vezes nós, por medo de sermos taxados como pentecostais, nós esquecemos que o Espírito Santo está sobre a igreja, o Espírito Santo está sobre você. Então, essa sintonia com o Espírito Santo, ela é importante. Para a pregação do Evangelho, é importante nós estarmos em sintonia com o Espírito Santo. Veja só agora o versículo 11, ele diz assim, ó, tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrace, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Gente, um segundo aspecto aqui é conhecer a pessoa ou conhecer o lugar e espaço com o qual faremos o trabalho missionário, a missão de Deus. Não adianta, muitas vezes a missão de Deus acontece com pessoas que nós nem conhecemos. O Espírito Santo age, mas você precisa conhecer a pessoa com quem você vai trabalhar. Conhecer as suas necessidades, ter uma amizade com ela. Você precisa se colocar ali e entender aquilo que está acontecendo. Veja só, Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Isso aqui, ele já, o escritor sabia a cidade sobre a qual eles estavam indo, quem era essa cidade. Então, você precisa entender que nós precisamos descobrir tudo aquilo que é possível para ajudar as pessoas. Pois no final eu vou dar um testemunho aqui sobre essa questão dos homens aí, tá bom? Outro aspecto é o seguinte, Paulo ele vai ganhar Lídia, né, aqui para o evangelho. Só que o detalhe aqui é o seguinte, Lídia não era uma mulher qualquer, ela era uma vendedora, mas isso também não é o detalhe. O detalhe que eu quero colocar para você é que é o seguinte, Lídia já era uma conhecedora, ela já tinha vontade de conhecer. Sabe? Muitas vezes nós esquecemos que existe perto de nós, e aqui vem um outro aspecto da missão, é que existem amigos nossos, que em algum momento já nos perguntaram de Deus, e nós não falamos para eles, ou nos sentimos com medo. Deus atua em algumas pessoas, Deus já está atuando em alguns homens, e a nossa missão é encontrar esses homens, juntamente com o poder do Espírito Santo, e nestes que já estão buscando, que já querem, nós simplesmente trabalharmos com estes, do que sair e pegar alguém que nunca ouviu falar de Deus, que nunca perguntou nada, que nunca se interessou por nada. Ah, esse que não tem interesse, eu vou trabalhar com ele. Não. Existem homens que já têm o interesse. Nós só precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo para falar para estes, porque a estes que têm interesse, será mais fácil nós pregarmos o evangelho ali para eles. Certo? Um outro aspecto que vai acontecer agora está relacionado à mulher que agora simplesmente é uma possessa demoníaca, né, dentro desse contexto. Ela é uma possessa. E ela agora simplesmente está ali atrapalhando o povo de Deus. Não é porque Deus nos deu autoridade de pregar o evangelho que Satanás vai ficar com os braços cruzados. Então entenda uma coisa. Toda ação missionária levanta o poder do inimigo contra seu povo. Toda ação missionária. A gente vai pregar o evangelho. Deus vai se levantar. Satanás ele vai se levantar. A nossa luta e a pregação do evangelho está dentro de um contexto espiritual. Não está dentro de um contexto prático para crescimento da igreja. Está muito pelo contrário, dentro do campo espiritual. Nossa batalha é espiritual. Então você precisa ter a certeza de que em algum momento vai se levantar alguém e vai ali batalhar contra. Satanás ele vai batalhar contra. Ele vai colocar dificuldades, ele vai colocar empecilho. E pode ser que pela mensagem que você está pregando, assim como diz aqui no livro de Atos, capítulo 16, que diz assim, ó, capítulo 16, verso 20, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Ou seja, a mensagem
ela sempre será contrária e sempre haverá confronto. Gente, a Bíblia, ela nos confronta todo dia. A palavra de Deus, ela nos confronta. E nesse confronto, nós precisamos entender que é um confronto satânico. O Satanás, ele vai se levantar e haverá esse confronto. E muitos homens, aí, eles vivem essa dificuldade, porque você vai ter que confrontá-lo com a palavra de Deus. Você vai ter que confrontá-lo não só em dizer para ele sobre o amar a Deus, sobre amar ao próximo. Você vai ter que dizer que ele vai ter que ser um bom homem, que ele vai ter que ser um bom pai, que ele tem que ser um bom avô. Você vai ter que dizer para ele que vai ter que mudar a mentalidade dele. Então haverá um confronto com a palavra. E a dificuldade é que nesse confronto, muitos ali acabam simplesmente desistindo. São os pregadores e acabam desistindo. Paulo, aqui, para você ter uma ideia, ele teve um confronto com Satanás, depois teve um confronto humano ali, dentro desse processo. Ele é preso, ele é açoitado, ele é preso. E o milagre acontece na prisão. Ou seja, por mais que tenham esses confrontos, nunca desista, nunca pare de pregar. Espere sempre uma oposição. Haverá oposição, não tem o que fazer. Mas, gente, o confronto é esse, e no confronto sempre haverá essa oposição. Mas isso você não pode esquecer. Porque sempre quando há confronto, sempre quando há oposição, também existe milagre. Sempre haverá um milagre acontecendo. No verso 26, veio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, então as portas se abriram. Na missão ocorrem milagres. Vai ocorrer milagres na sua vida. Não só na vida de quem está recebendo a mensagem, mas na vida daquele que prega. Também haverá milagre na nossa vida. Nós veremos na nossa vida, na nossa família, milagres acontecendo. A família pregando o evangelho para uma outra família. Serão muitos milagres, incontáveis milagres que vão acontecer. Por isso, não desista da pregação do evangelho, não pare, continue pregando para que as pessoas possam alcançar. Outra coisa, quando você olha para o texto bíblico, você vai perceber que os maiores opositores, eles podem se tornar os conversos. Você tem aqui a história da conversão do carcereiro. Ele era um opositor, ele não cria, ele não aceitava isso aí, ele era um romano. E agora ele está ali com Paulo, ele viu o milagre acontecendo na vida de Paulo. Muitos vão ver o milagre que acontece na sua vida e vão se converter porque milagres acontecem na sua vida, na vida da sua família. O carcereiro, ele viu o milagre que aconteceu não na vida dele, mas o milagre que aconteceu na vida de Paulo ali, Paulo e Silas que estavam presos. E é em testemunhar esse milagre que ele simplesmente agora vai querer, ele se converte. O milagre, ele é real, o milagre, ele acontece na vida do missionário, do campo missionário, daquele que faz missão, daquele que está preocupado em salvar a outro. Acontece. E muitos são salvos porque aconteceu um milagre na sua vida. Aconteceu um milagre na sua vida. Então não esqueça disso. Você é uma testemunha viva. E esse opositor, ele pode se tornar simplesmente alguém disposto a pregar o evangelho. E termino aqui com o texto bíblico do livro de Paulo, né, desse contexto, capítulo 16, que ele faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta dele, de Paulo, é: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Então, creia no Senhor Jesus. Você precisa crer e acreditar. Todo aquele que se dispõe à pregação do evangelho alcançará êxito. Todo aquele que prega o evangelho alcançará êxito. Você tem Paulo indo à Macedônia pelo Espírito Santo. Ali Lídia, que era uma mulher que já conhecia Deus, ela já tinha ali uma visão de Deus, ela se converte. Você tem a conversão do carcereiro, depois que ele percebe o milagre acontecendo, ele ali então se converte também, ele entende o processo, a missão de Deus, e ele agora diz assim: eu quero também ser como você, Paulo, eu quero ser um missionário, assim como vocês são. O que nós percebemos é que muitas vezes nós temos um medo de fazer a missão, porque muitas vezes é a forma em que fazemos. E se nós entendemos que nós vamos orar mais, e nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos diga quem são os homens que nós iremos compartilhar. É do meu trabalho, é um amigo, é um amigo de alguém, alguém que eu conheci, como eu vou me aproximar, a parte prática está
em você orar e pedir para que o Espírito Santo revele para você. Ele vai dizer para você, ó, trabalhe desta forma, trabalhe com essa pessoa, porque ele vai simplesmente falar contigo, o Espírito Santo vai revelar para você, e você vai poder falar de Jesus para ele. Muitas vezes não é nem o que falamos, é como vivemos, é um milagre na nossa vida que vai simplesmente colocar Jesus no coração de outra pessoa. Me permita falar para você que duas estratégias de intencionalidade. Duas estratégias. Desculpa aqui, não sei o que aconteceu, mas tô meio... Gripe eu sei que não é, mas tô meio... Dois testemunhos rápidos aqui, para você, porque nós precisamos ser mais como homens. Como o homem não gosta de ser confrontado, o homem não gosta de ser orientado, o homem não gosta de ir no médico, o homem tem essa dificuldade toda, nós precisamos como ser mais intencionais. Essa é a palavra certa. E dentro dessa intencionalidade, me permitam duas histórias rápidas aqui. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou bem assim, pastor, eu tenho assim, tô com uma dificuldade, ele falou. Eu tenho a minha irmã ela é casada com um médico e ele é ateu. Ele não é bem ateu, acredita que Deus existe, mas não acredita no sistema religioso de hoje. Então ele não é bem ateu, vamos dizer assim. E ele falou assim, eu queria falar de Jesus para ele. Eu tenho certa dificuldade. E aí eu disse para ele assim, tá, o que você tem feito? Ela falou, eu digo para ele, você tem que crer em Deus, tem que ir para uma igreja. Aí eu disse assim, amigão, dificilmente ele irá se ele não crer dessa forma. Porque assim, quem são os amigos dele? Aí, são médicos, os amigos da infância que cresceram juntos e tal, tudo mais. Aí casou com a minha irmã. Então assim, mas ele vem muito em casa. E a minha irmã reclamou para minha esposa que tá tendo dificuldade no casamento, tudo mais. Aí eu disse, então, você tem a igreja? Eu tenho. Então, assim, você tem que mostrar para ele. E o povo da igreja não é tão louco que nem o povo pinta na TV, né? E, gente, sempre que aparece um crente na TV, você pode ver que esse crente é desmiolado, assim, entre aspas, tá? Pode perceber. A TV, ela pinta o crente com uma pessoa totalmente fora do centro, né? Totalmente enlouquecida. Então, assim, dificilmente uma pessoa ela vai querer ser crente, porque, cara, ser crente esses loucos aí, então a TV, ela pinta os crentes de uma forma diferente. Então, falei assim, olha, amigo, você precisa fazer o quê? Você precisa mostrar para ele que você tem um grupo de pessoas de um contexto social parecido, de que são gente boa. Eu tenho que mostrar que o crente é gente boa. Aí eu fiz a pergunta para ele assim, tá, o que ele gosta de fazer nas horas vagas? Tem que ser intencional. Aí ele falou assim, pastor, ele gosta de assistir jogo do Grêmio. Ele é gremista, fanático, e ele gosta de jogo do Grêmio. Aí eu disse para ele assim, tá aí, para que time você torce? Ele falou assim, pastor, eu também torço pro Grêmio. Aí eu falei, então já temos um ponto em comum entre você e ele, já temos um ponto em comum. Ele falou, olha, aqui na igreja tem alguns gremistas aí que gostam de estar assistindo um jogo do Grêmio, né? Como era uma fase que o Grêmio estava bem, então o Grêmio estava jogando a Libertadores naquela época. Hoje não tá tão legal assim pros gremistas aí, né? Apesar que os Colorados também não tá fácil a vida, né? Então tá tudo, não tem muito como um zoar o outro, né? Então tudo meio igual aí, né? Mas aí ele falou assim, o que você faz? Você pega, não adianta você chamar ele para um curso bíblico, porque ele não vai, ele não gosta. Não adianta você chamá-lo para vir à igreja, porque ele também não gosta. Então o que ele gosta? Pega o povo da igreja, aí os homens, ó, é um homem, então você pega os outros homens da igreja, homens casados ali e tal, que tem família, porque ele é um homem casado, que tem família, e você leva na sua casa para assistir um jogo do Grêmio. E ali vocês sentam para o jogo do Grêmio. Vocês torcem para o mesmo time, vocês estão com o mesmo processo de visão ali, dentro do conteúdo do jogo, para que ele se sinta ambientado aos amigos e ele perceba que a igreja tem gente boa. Tem gente boa ali. Enquanto isso, os homens estão assistindo o jogo, né, você conversa ali de maneira intencional com estes convidados, o que vai acontecer, conversa com a sua esposa e com as mulheres desses convidados ali, que elas também estarão juntas ali, para que peguem a sua irmã e comecem a conversar. Em algum momento haverá uma brecha na conversa.
Só que não faça isso uma única vez. Precisa ser algo rotineiro, precisa ser algo contínuo, para que ele se sinta bem. E então ele peça e ele veja que Deus está agindo na vida daquele povo. Ele diz assim: puxa vida, mas por que esse Deus não age na minha vida? O que acontece comigo que ele não age? Aí, meu amigo, ele vai se perguntar, ele vai ter o interesse e a missão vai acontecer. Eu tenho certeza que você vai alcançar o coração do seu cunhado, mas tem que partir daquilo que ele gosta. E ele colocou em prática realmente ali aquilo que estava acontecendo e começou a dar certo. Eles se reuniram de maneira intencional e foram atuando até o momento em que esse cunhado, a irmã dele, contou para as amigas que estava com problema no casamento. E as amigas da igreja, as amigas da cunhada dela. Ela abriu o coração em algum momento e ali então elas começaram a traçar uma estratégia de como alcançar esse coração desse casal. E ali então, de repente, o homem começou a perceber, aquele médico, que tinha esse grupo que era diferente. E partiu dele também perguntarem sobre Deus, por que eles eram tão diferentes. E a missão aconteceu de maneira muito simples. Intencionalidade. Você perceber um coração que precisa, o Espírito Santo fale com você e você de intencionalidade. Deu certo. Sabe? É uma coisa que deu certo. Outra história, ela também deu certo, mas aqui ela colabora de uma outra visão, de um outro processo. Um sargento do exército, desculpa, era, ele era um suboficial do exército, e sempre que tinham viagens ali do exército para outros quartéis, ele sempre ia com o seu capitão. Então o capitão ia junto ali e tal. E dentro desse contexto, o capitão, que não era crente nada, o capitão ele era mulherengo. Ele sempre que ia para uma outra cidade, ele ia para a zona, ele ia para casa de prostituição. Sempre, sempre. Sempre que saíam, pá. E esse sargento, ele era crente. E esse sargento, ele era adventista, o sargento era adventista, o suboficial, ele era adventista. Esse suboficial, ele sempre dizia pro cara, pô, mas você tem que parar com isso aí, tu é casado, tu tem filho, tu não sei o quê, sabe? Sempre pondo ali, olha, esse adultério, perante Deus tá errado, rapaz, tem uma família bonita. O cara, não, o que o olho não vê, o coração não sente, entendeu? Eu tô longe da mulher, ela só não pode saber. Então ele ia pra casa de prostituição sempre. E sempre que isso, sim, sempre que saíam acontecia isso. Até que um dia eles saíram para uma missão dessa aí fora aí, ele e o capitão, e chegaram no quarto, esse suboficial brincou com o capitão. Daí, capitão, pra onde o senhor vai hoje? Aí o capitão falou para ele bem assim, rapaz, hoje eu não vou para lugar nenhum, não. Ele falou, o que aconteceu, capitão? Ele falou, rapaz, eu sou batizado na igreja agora. Eu, suboficial, como assim? Rapaz, eu caí numa armadilha dos crentes aí e eu me converti. Eu falei, armadilha dos crentes, rapaz, eu caí numa armadilha de crente aí, rapaz. Daí o suboficial, sabe, me conta aí, né? Me fala desse negócio aí. Ele falou, rapaz, eu. Meu problema aí, tava com os casos de adultério, o problema de adultério aí, minha esposa estava desconfiada. E a minha esposa contou para uma amiga dela. Ela tem uma amiga, e essa amiga é crente, é da igreja. Eu esqueci o nome da igreja. Eu fui, enfim, é da igreja, uma outra igreja, não adventista, uma igreja evangélica. E um dia a minha esposa chegou em casa e abriu o coração para mim. E falou: olha, eu não sei se você está me traindo ou não, mas eu estou desconfiado que você está me traindo. E eu acho que vou partir pelo processo do divórcio. E aí ele falou assim: não, não é bem por aí e tal. Nosso casamento não tá legal, nosso casamento tá ruim demais e tal. Não tem sido saudável estarmos juntos, então eu vou partir pro divórcio. E aí ela falou assim: ele se ficou na parede e tal, não, vamos tentar resgatar isso aqui, eu não quero perder você e tudo mais e tal, tenho os meus erros e tudo mais. Foi aí que ela disse, vamos ver e tal, e ela contou isso para a amiga, e a amiga disse, olha, vamos ver o seguinte, vamos lá para casa, vamos lá em casa, vocês gostam de coisas de igreja? Daí ela falou, a gente lembra de
igreja não, tipo, meu marido não gosta muito e tal, a gente não é muito de igreja. Então, assim, ó, eu tenho uns amigos que se reúnem na minha casa, são só duas famílias. É a minha família e mais duas famílias lá, que a gente é amigo na igreja, a gente se reúne sempre para orar. E vão lá em casa lá e tal, a gente faz um negócio pra gente comer e tal, a gente vai comer juntos lá, vai ser um negócio bem legal e tal. É bem informal, assim, a gente só faz uma oração ali, é só pra ter amizade e tal. E ela falou, veio com meu marido. E aí, por problemas do casamento, o marido acabou aceitando, esse capitão do exército acabou aceitando. Eles foram. E aí, nesse encontro, ali, chegou e falou, olha, nós vamos aqui agora comer, vamos comer, né? Missão, muitas missões, gente, se faz na mesa, tá? Em torno de uma mesa. Missão sem comida se resolve por e-mail, tá? Então, se quer fazer missão sem comida, você manda um e-mail com o estudo bíblico pro camarada, ele responde lá e depois tu só tira as dúvidas. Missão se faz sentado, você tem que sentar com o povo, tem que comer com o povo ali. E ali, eles estavam ali e tal. Ó, a gente fez aqui um rodízio aqui de massas. A gente vai comer um rodízio de massas aqui. Cada família trouxe ali macarrão, macarronada, lasanha, enfim. E o rapaz, ele falou assim, rapaz do céu, é o que eu mais gosto de comer, é massa. E ele, pá, sentou à mesa e comeu com o povo ali e tal, tranquilo. Aí nessa ali, falou assim, ó, vai ter agora lá na minha casa, eu gostaria que vocês fossem lá na minha casa. Aí ali, pela amizade ali e tal, a gente vai lá assim e tal. Aí, no outro encontro, foi na casa do outro. Chegou lá, pá, o que nós vamos fazer hoje para comer? Ora, hoje a gente vai assar uma carne aqui, carne assada. Aí, puta vida, mas é um negócio que eu gosto de comer também. Isso o capitão pensando, tá? Pô, é um negócio que eu gosto de comer também. Então, eu olhei para não, beleza, ele gosta de assar carne. Não, capitão, assa para nós aqui e tal. Tá aqui, tá, assa para nós aqui. Aí o capitão foi lá, assou a carne e tal, comida e tal. Aí isso começou a se tornar constante, tal, casa de um, casa de outro. Até que o filho de um fez aniversário, eu falei assim, ó, gente, vai ser aniversário do meu filho, eu tenho uma festinha lá, eu gostaria, pô, capitão, leva tuas crianças lá, leva lá tuas crianças lá na festinha do meu filho lá e tal. Ah, mas não se conhecem, não tem problema, leva eles lá e tal. Aí o capitão levou lá, sabe? Tá. Aí um dia, eles ali inserido ali, o líder da família ali, o rapaz que coordenava ali o grupo ali, ele falou bem assim, olha gente, tá vindo um pregador na nossa igreja, e ele vai falar sobre família e casamento. Ô capitão, tu não quer ir lá com a esposa lá e tal? E convidou o casal, vamos lá, vai ser legal lá. Aí o capitão falou bem assim, puxa vida, rapaz, eu tenho uns compromissos aí, que dia que vai ser? Aí, então, puxa, aí ele começou a colocar dificuldade, porque ele não queria ir na igreja. Tudo isso que acontecia nas casas, não na igreja. Ele não queria ir na igreja. Aí ele falou bem assim, puxa vida, rapaz, na igreja e tal. Ah, acho que é melhor não. Aí foi. Aí eles decidiram ir. E aí esse rapaz, aí o capitão bem assim, me dá o endereço da igreja que eu vou lá. Se der tempo eu vou lá. Aí esse rapaz, o líder ali, ele falou bem assim, não, capitão, eu faço questão de te buscar em casa. Eu faço questão, me dá o teu endereço que eu te buscar em casa. A gente vai junto no carro, já vai conversando e tal ali. Porque é só para casais, os filhos não podem ir, então eu passo a buscar o senhor em casa. Aí ele falou, beleza. Eu falei, então passa lá então. Aí ele foi na casa do capitão, pegou o casal, levou até a igreja, entraram juntos na igreja, tá? Eles entraram juntos. Ali já estava, né, os outros dois casais que participavam dos encontros já estavam ali na porta da igreja. Aí eles foram, aí foi bem assim, ó, vamos sentar por aqui no fundo. Aí ele falou, não, capitão, o lugar de vocês já está reservado. Vamos lá, vocês vão sentar junto com a gente. Aí foi o casal da igreja, juntamente com o capitão, com a esposa, sentaram juntos, ali os quatro. Do lado do banco, do lado sentou um dos casais. Atrás sentou o outro casal que participava do mesmo grupo dele, sentou atrás. E ficaram assistindo o culto. Aí o capitão ele falou assim, olha, o cara quis ir no banheiro. Eu disse, rapaz, eu precisava ir no banheiro. Não, te acompanham lá, vamos junto lá. Aí saem juntos, vão lá no banheiro. Aí voltam, sentam, assistem o culto e tal. Aí depois, assim, olha,
o palestrante desafiou que a gente se reunisse mais ali com casais e tudo mais. Gente, é o famoso pequeno grupo, vamos traduzir aqui, é o famoso pequeno grupo aí, unidade de ação e tal. Aí, tipo, aí que aconteceu? Aí terminou ali o culto ali e tal, o programa foi muito bom, muito bacana que o pastor falou ali e tal. Aí o povo me cumprimentou e tal. A gente saiu todo mundo junto, conversamos ali na frente da igreja e tal, trocou uma ideia. Aí um cara aqui, ó, a gente vai ter um encontro semana que vem. E a gente foi pro encontro. Só que nesse encontro já tinha outros 3 casais. Então tinha os 3 casais primários ali no começo, agora tinham mais 3 casais, famílias, e agora tinha a minha família. E tal, e foi, e tal. Depois, resumindo, eu fui batizado. Eu me entreguei a Jesus Cristo e eu fui batizado. Meu casamento foi restaurado, hoje eu pertenço a Cristo Jesus, eu me arrependo de ter sido um mau exemplo para você, suboficial. Eu me arrependo de ter sido um mau exemplo para você. Você sempre me questionou, sempre falou para mim e tal, e eu nunca te dei ouvidos. Mas agora deu certo. E agora eu sou de Jesus Cristo, por isso eu não vou hoje para casa de prostituição. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O que chama atenção é que depois o que ele fala. Por que ele criou na armadilha? Já existia esse grupo que funcionava, esse pequeno grupo. Ele já existia essa reunião de célula. O que aconteceu? Quando a esposa dele contou para a amiga que ela estava com problema no casamento, olha só, essa amiga que fazia parte desse pequeno grupo foi lá, entendeu? E colocou no grupo dela em oração. Falou, eu tenho uma amiga que precisa que o casamento seja restaurado. E esse grupo começou a orar pelo casal. Esse grupo começou a, Senhor, abre uma porta para que a gente possa chamar esse casal e tudo mais. E de maneira intencional, eles criaram toda uma estratégia. Por que no primeiro encontro sabiam que ele gostava de massa? Porque perguntaram para a esposa dele, o que seu marido mais gosta de comer? Ah, ele gosta de comer isso aqui. Então nós vamos fazer isso aí. Aí depois que tal? Aí foram trabalhando um processo, trazendo para perto. Ele descobriu o seguinte, que aquele pequeno grupo todo estava trabalhando para salvar ele. Intencionalidade da missão. Estavam trabalhando. Criaram toda uma atmosfera, criaram todos só para salvar ele. Lá na igreja, quem estava sentado à frente dele, do banco da frente, era o pessoal desse grupo. Quem estava no banco de trás era o pessoal desse pequeno grupo. Ou seja, esse pequeno grupo cercou ele. Não tinha como ele, por mais que ele não conhecesse, o pequeno grupo cercou ele. E ali, então, ele disse assim, eu caí na armadilha dos crentes. Por quê? Porque quando ele foi batizado, ele estava na reunião agora de pequeno grupo, na célula ali, tendo essa experiência, alguém chegou e falou bem assim, gente, e agora? Quem será o nosso próximo? Quem que nós vamos batizar agora? E aí ele perguntou, vocês fizeram isso comigo? Ele falou, sim. Nós questionamos a Deus sobre quem seria o próximo. A minha esposa trouxe o seu nome e nós trabalhamos em vocês para que vocês fossem transformados. A missão de Deus, ela pode ser feita de várias formas. Mas, gente, a que mais salva, a que mais tem resultado é aquela com quem nós trabalhamos com os amigos. É aqueles amigos nossos que nós sabemos que estão passando por dificuldades. Mas como nós não temos, talvez, algo de maneira intencional, estruturada, nós temos, às vezes, muito medo daquilo que pode acontecer. E a gente sempre diz assim, ó, vai lá na igreja. Aí, gente, já aconteceu de eu estar na porta da igreja, em outro lugar aí, em outro distrito, e de repente chegar uma pessoa que eu não conheço, e ali na porta da igreja eu perguntei, tudo bem, como é que você tá? Ah, eu vim aqui porque fulano me convidou. Eu falei, ah, legal. Só que o fulano não tá na igreja. Tipo, a pessoa veio às 9 da manhã, porque ele falou, não, a gente tem um estudo da Bíblia às 9 da manhã. Mas ele mesmo que convidou chegou às 10. Aí como é que você quer que seja levado a sério? Entendeu? Aí, pô, aí o cara chega, não tem um amigo dele, não tem ninguém ali. No outro, o cara mandou o convidado e não foi, nem no culto. Só mandou um recado, ó, vai chegar um convidado meu, se esconda porque eu não vou no culto hoje. E gente, assim, ó, sabe qual? Nem sempre as igrejas, ela consegue ter o pastor sempre pregando. Não que o pastor pregue melhor, mas nem sempre consegue ter ali o pastor pregando. E muitas vezes você não sabe qual é a bordoada que vem da mensagem. Você não sabe o que vem na mensagem. E às vezes a abordagem da mensagem, ela pode escandalizar um convidado seu. Por isso que você tem que levá-lo
no culto em que vai atingir uma necessidade dele. O primeiro culto que o capitão assistiu não foi um culto qualquer, foi um culto de alguém que falava de um tema específico, que era um problema dele, de família. Então ali abriu para ele um leque, opa, aqui eles não ficam só gritando e nem pedindo dinheiro. Então, existe uma intencionalidade. Eu digo isso por quê? Porque essa é a missão de Deus. Nós vamos pregar o evangelho e sermos usados por Cristo Jesus para que mais homens tomem a decisão ao lado de Cristo Jesus. E quando se salva um homem, se salva uma família toda. Porque ele, entendendo sendo ser o sacerdote do lar, ele vai impactar a sua família para que eles também possam seguir a Cristo Jesus. E termino aqui, em nome de Jesus. Muito bom, pastor, muito bom. Eu ia perguntar se isso é uma igreja ou se é uma quadrilha. Rapaz, cercou o homem de todas as formas aí, que lindo, hein? O Luiz levantou a mão, quer falar, Luiz? Luiz, que levantou a sua mão aí, quer falar? Não? Tudo bem. Pastor, só uma perguntinha. Eu queria lhe perguntar o seguinte: tem pessoas que entendem a missão, e eu acho que isso aqui foi bem desmistificado aqui, né? Tem pessoas que entendem a missão apenas como aqueles que dão estudos bíblicos, ou aqueles que têm o conhecimento para dar estudos bíblicos. E a gente percebe na sua história que cada um teve um papel aí, né? Um fez o convite, o outro, de repente, foi lá, alguém fez essa macarronada, alguém preparou a sala para o jogo, alguém, né? Então, há uma participação em conjunto, aí, um trabalho em conjunto, né? Então, só desmistificando essa ideia, né? Cada um de nós aqui, com intencionalidade, podemos ser missionários dentro da nossa área de atuação, ou daquilo que a gente sabe fazer. Daqui a pouco eu não sei dar estudo bíblico, mas eu tenho a amizade, eu tenho o poder de influenciar, de chamar, de fazer o convite, né? Eu vejo que, por exemplo, aqui nesse grupo, tem muitas pessoas, muitos homens que hoje estão aqui, porque alguém foi lá e mandou um link, mandou um, né? E eu fico imaginando assim, ó, quando cada um de nós, toda semana, fizer um convite aí para 3, 4, 5, isso aqui vai se multiplicar, né? Então, só corroborando essa ideia de que missão, cada um dentro da sua área de atuação, e não existe alguém mais importante dentro desse processo. Né? Quando a gente fala sobre missão, muitas vezes a gente está sempre atrelado à questão assim, quem deu estudo bíblico, né, e tal, quem te deu conhecimento e tudo mais. Mas a missão, ela tem várias atuações, a gente percebe isso. São várias atuações. Então você não vai perceber, por exemplo, Lucas, autor bíblico Lucas, do livro de Atos, por exemplo, me disse, ó, e eu estava fazendo. Ele só estava relatando. Ele acompanhava Paulo e ia relatando, mas vivenciou várias experiências. Como médico, ajudou muitas pessoas, acredito eu, curando várias pessoas suas necessidades, e havia uma atuação ali. Havia algo ali que acontecia, acompanhava a missão. Silas, Timóteo, Paulo até incentiva Timóteo, diz assim, viva a palavra e seja um evangelista. Vá, faça acontecer. Então, assim, existem vários que muitas vezes estão ali optando um contexto, mas que são peças fundamentais. É aquele que ora, é aquele que busca, é aquele que faz a carona missionária. Eu me lembro que tinha um irmão que ele dizia para mim, bem assim, ele foi abençoado numa situação, e ele disse assim para mim assim, pastor, o meu carro está à disposição da igreja. Se tiver alguém que não pode vir, eu vou ser a carona missionária. Pode, não pode me ligar e dizer assim, pastor, eu vou buscar. Eu fui abençoado por Deus e eu não posso estar fora dessa bênção. Então, assim, eu preciso compartilhar. Então, precisar buscar, precisar levar alguém, preciso que pegue uns 5 jovens e leve com um pequeno grupo de jovens. Pastor, não tem carro? Eu levo. Olha, vai ter aqui um programa numa igreja, a gente precisa de carona. Pastor, meu carro está aqui, eu vou levar 4, você pode ter certeza que vai comigo. Então, assim, ele é um missionário, ele está atuante na missão. É aquele que abre a porta, é aquele que canta, é aquele que toca, é aquele que faz uma oração. Existe
várias práticas da ação missionária para que com intencionalidade a gente possa salvar uma pessoa. Aquele que fez a comida, aquele que arrumou a mesa, aquele que montou o grupo do WhatsApp só para esparramar palavras, enfim, existem vários. Não é só o que dá estudo bíblico. O estudo bíblico, ela é uma parte de todo um contexto da missão. Muito bom. Ronaldo, quer falar, Ronaldo? Bom dia, Valente. Bom dia, pastor Rafael. Bom dia. Eu tive a alegria de um tempo atrás, eu tenho 45 anos, eu acho que é uns 20 anos atrás, eu fazia um curso técnico da área de comunicação e tinha um rapaz com quem eu gostava bastante de gravar áudio. Nós tínhamos um programa de uma emissora de rádio e aí uma vez eu disse para ele: tu é jovem, provavelmente tu vai gostar de estar num grupo jovem e quem sabe tu quer fazer uma locução comigo lá no acampamento do retiro de carnaval da igreja na praia, cidade tal. Disse, vou. Chegando lá, apresentei ele para o pastor e ele já com vocação para ser comunicador, ele gostou daquilo, né? E o carinho do povo por ele. E eu ia dizendo, olha, esse aí é um aspirante a cristão, um aspirante adventista. Mas eu fazia aquilo, não sabia o efeito, não sabia que resultado daria. Aí um dia ele disse assim, a gente já é amigo e eu estou esperando quando que tu vai me oferecer o estudo bíblico. Eu disse, Jailson, olha, eu estou tímido para isso, né? Como eu não tenho experiência, não tenho muita compreensão de como fazer, eu acho que tu tá certo, vamos tomar essa atitude. Jailson da Silva, fizemos o curso bíblico algumas semanas ali, e depois ele disse, olha, já a questão do trabalho está me puxando e já estou migrando, a gente não vai mais ter contato aqui na capital. E aí, pelas correrias da vida mesmo, eu pensei, bom, então aquilo murchou, não sei que fruto vai dar, e nós perdemos o contato, porque realmente a gente não se achava mais, né? Eu pensei, a última notícia que eu tinha tido é que ele era um radialista em Caxias do Sul, e aí comecei a rastrear as redes sociais, agora 2 décadas depois, né? Encontrei o Jailson Silva, ele montou o estúdio dele, trabalha com publicidade e marketing, e aí, para minha alegria, ele me chamou de irmão. Realmente eu não sei se ele frequenta a igreja adventista, mas ele disse assim, cara, o testemunho que tu fez para mim rendeu uma influência na minha vida. E aí ele mandou a foto do filho dele vestido de desbravador. Aquilo me deixou muito feliz. E ontem, aí eu estava amarrado pela situação que eu falava para uma senhora que é gerente de um restaurante que está inaugurando ali em Igrejinha, que é o Paradouro das Nuvens. Eu até indico, né? Você vai acima das nuvens lá e tem uma visão linda da cidade de Igrejinha e eles servem algumas coisas ali num ambiente bem bonito, né? Bem novo. A gente ainda está ajustando a questão de rede interna deles lá e eles estão ajustando a equipe também para ter um melhor serviço. Aí eu já tinha comentado alguma coisa com ela antes sobre o que a gente pensa sobre, por exemplo, cuidados com a saúde e a questão dos valores. A gente falou sobre política, sobre cuidado de família. E aí dessa vez já tinha saído a empresa que atende software, eu tinha que responder ele pela parte de rede. Aí fiz umas recomendações deles ali para atualizarmos já, o restaurante recém foi feito, a gente já tem que fazer uma nova rede para atualizar, acompanhando a tecnologia. E aí conseguimos entrar numa conversa ali que praticamente eu me sentia como um pastor ali naquele momento, porque ela falou sobre dificuldade de casamento, dificuldade de álcool do esposo, e eles tinham uma fábrica grande, então eles entraram em falência. Aí eu disse para ela, mas mulher, tu ainda é muito rica, olha, vocês têm patrimônios, vocês têm vida luxuosa, vocês têm uma família bonita, tu tem um casamento de 30 anos, tu tem tanta coisa que Deus te deu, e Deus tem muito mais para te dar, quem sabe tu te entrega para ele, te aproxima dele, vai lá na igreja central do IACS, assiste lá, avisa o dia que vocês vão, leva teu marido, e ela, mas olha, aí eu disse, olha, divórcio não é bom caminho, viver do passado não é bom, imagina o que Deus tem para fazer por ti a partir daqui. Eu não posso chegar aí e dizer para o teu esposo que eu vim te dar um curso bíblico para vocês, porque
Tem as barreiras da distância social, distância geográfica, eu sou homem, tu é mulher, mas aí ela, um pouco mais, eu disse assim, Deus vai te dar a visão do que vocês precisam fazer, para onde vocês têm que ir, se tu deixa de ser gerente, abre o teu negócio. Aí ela disse assim, eu sou uma ex-adventista, eu cresci ouvindo os versos que tu falou, meus pais me falavam isso, e hoje eu sinto que eu tenho que me reaproximar de Deus. Eu disse, olha, talvez, Cíntia, eu tenha vindo aqui não para ganhar dinheiro com a tua empresa, mas talvez tenha sido um plano de Deus trazer uma palavra para ti. Eu falo para os amigos, sejam valentes e tenham coragem e não poupem as palavras, porque os versos vinham na hora. Eu jamais pensei, porque eu fiz 5 serviços, levei a ajuda de 3 técnicos lá, que eu terceirizava serviço, eles faziam o pesado para mim, mas de repente eu poder dizer para ela assim, olha bem, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente chega no aeroporto, a caixa d'água que serve água no aeroporto da capital está batizada da Skin. Nós sabemos fazer bebida alcoólica em grande quantidade e vendemos isso em lugares exóticos, mas nós não sabemos controlar a água da chuva e os aspectos sanitários da nossa comunidade. Veja se não falta a visão de Deus para nós. Deus que pode ajudar o teu filho, o teu casamento, os teus negócios, os teus planos. E outra, a gente tem que estar preparado para o final. Qual é o final da nossa história? Só coisas. Eu compartilho com vocês um tanto emocionado, porque Deus estava lá para trabalhar, né? Mas Deus disse assim, faz. E quando eu via, eu falava, um pouco mais ela choraria, mas a gente estava monitorado por câmeras, horário de serviço, e tipo, outras pessoas aguardavam por ela, né? Eu agradeço por participar com vocês aqui, tenho admiração por vários dos irmãos aqui que são valentes do Senhor, e agradeço também por me sentir fortalecido pela influência de vocês e o que Deus faz na vida de vocês nos ministérios. Amém. Louvado seja Que lindo, Deus. Ronaldo. Obrigado pelo testemunho aí, Ronaldo. Coisa linda, viu? Permaneça sendo esse valente aí, fale de Deus, como o pastor bem colocou, né, com intencionalidade. E Obrigado. Deus ele sempre vai colocar na nossa frente pessoas com essa necessidade, né, pastor? Sim, com certeza. Que legal, que bacana. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Botar sua mão? Não? Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer aqui, de maneira especial, ao pastor Rafael, por estar conosco, por essa mensagem tão preciosa, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida, pastor, sendo essa influência para cada um de nós aí, suas ovelhas. Amém. Ore por nós, pastor. Com certeza, vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Vamos o teu nome, meu querido Pai, porque o Senhor tem um chamado para nós, a missão, para que possamos simplesmente levar essa mensagem a outros homens, colocar Jesus no coração de outros. Que possamos ali aqui do Pai, através da atuação do Espírito Santo, encontrarmos homens que precisam da mensagem. Um terreno aqui do Pai é onde o Espírito Santo está trabalhando, um coração, uma família, onde o Espírito Santo já está trabalhando, já está trazendo eles para perto, para que possamos ali aqui do Pai sermos os agentes finais, para que eles possam simplesmente compreenderem da tua palavra. Sabemos aqui do Pai que na missão existem várias ações, e que do nosso jeito, da nossa forma, possamos ter essa intencionalidade de colocar Jesus ou então trazer Jesus novamente para a vida de alguém, assim como o irmão Ronaldo fez com essa moça. Maravilhoso Deus, não nos permita salvarmos outros e perdermos a família, mas nos faça homens que primeiramente preguem no nosso lar, que possamos salvar a nossa esposa, salvar os nossos filhos, nossos netos, e então aqui do Pai nessa certeza possamos também pregar a todos, a partir de uma base familiar, onde os milagres acontecem na nossa família, independente da ação satânica e do confronto que teremos. Que a nossa família possa estar sempre unida e disposta a compreender a cada pessoa que trabalhamos com milagres para ela aceitar a Cristo Jesus. Nos abençoe, nos faça homens cada vez mais valentes, homens cada vez mais prósperos na vida espiritual. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado.